Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula. Se você está vendo essa aula porque viu a anterior, deve estar cansado, né? Porque aquela aula anterior foi grandona, não foi? Muita informação. Pois então, agora a gente vai para uma aula pequena, uma aula bem direta ao assunto. Mas eu preferi deixar num arquivo separado, porque a gente vai fazer agora o oposto do que a gente fez na aula anterior, tá bom? Em vez de a gente somar vetores, nós vamos agora decompor os vetores. Nós vamos encontrar quais foram os vetores que originaram aquele tal vetor. Legal, né? Então vamos lá para a aula. Tá pronto? Papel e caneta na mão? Então simbora. Meus amores, lembre-se de curtir esse vídeo para dar aquela moralzinha aqui pra gente. Se você ainda não é inscrito, tá chegando agora de bobeira por aqui, tá na hora de você já dar uma pausazinha aqui nessa nossa conversa e aproveitar para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho aí, né, das notificações, porque toda semana tem material bacana chegando para você, para te auxiliar nesse processo de aprovação no Enem. Vamos para a aula então? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó, peguei aqui uma telinha em branco aqui hoje. Nós vamos falar de decomposição vetorial. Vai acontecer muitas vezes durante resolução, principalmente de questões que envolvem leis de Newton, força, dentre outras, a necessidade de decompor força. O que é que seria essa decomposição vetorial, né? Nós vamos pegar um vetor e nós vamos descobrir quais os vetores que originou ele. Para isso, eu vou pegar aqui um vetor, eu vou desenhar esse vetorzinho aqui de vermelho. Pronto, peguei esse vetor aqui qualquer, e aí surge a pergunta: quais foram os vetores que originaram ele, né? Nós vamos decompor. Primeiro, eu quero que você note que esse vetor que eu desenhei aqui, ele aponta para o lado direito e, simultaneamente, ele aponta para cima. Então, ele tem dois papéis aqui. Ele aponta para a direita e ele aponta para cima. Ótimo, se você entendeu isso aí, então você está no caminho perfeito. Agora eu vou desenhar aqui um plano cartesiano. Bem na origem aqui, ó, tá bom? Vou botar aqui um plano cartesiano aqui, ó, passando bem pela origem. Vou duplicar isso aqui, ó, porque eu já aproveito ele para desenhar aqui o eixo Y. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o eixo Y, nós temos o eixo X. Pronto. O vetor que eu estou analisando está desenhado justamente em cima, de modo que a origem dele coincida com a origem do plano cartesiano. O que seria então as tais componentes? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui uma linha reta vertical. Pronto. E uma linha reta na horizontal. Vamos duplicar ela aqui na horizontal. E aí, o que é que essa linha está me dando de informação? Ela está dizendo aqui, ó, qual é a parte desse vetor que aponta na direção horizontal, né, no sentido para a direita. E qual é a parte do vetor que está formando a parte vertical, tá bom? Então eu vou pegar aqui uma outra cor de caneta, deixa eu ver aqui, verde, vamos lá, e vamos desenhar agora. Ops, aqui. Vamos desenhar aqui agora as componentes desse vetor. Pronto. Então, ó, ele tem uma parte dele que está atuando na direção horizontal, está aqui desenhadinha de verde, e tem uma parte dele que está atuando na direção vertical, ó, aqui representadinho por essa outra seta. Pronto. Então, vamos dar nome agora para esses nossos vetores. Se a gente disser que esse vetor aqui do meio, ele chama-se... Vou usar a letra V de vetor, tá bom? Se eu disser que isso aqui é uma letra V de vetor, deixa eu botar um V maiúsculo aqui, ó. Esse é o vetor V. Então, esse vetor que está aqui embaixo, ele é uma parte do vetor V que está alinhado com a direção Y. Então, ele é a componente horizontal do vetor V. Ele é a parte do vetor que aponta na direção horizontal. E esse outro lado aqui a gente vai chamar de vetor X. Por que X? Porque ele é o vetor, é a parte do vetor, é a componente do vetor que está na direção. Se bem que está ao contrário aqui, né? Ó. Vocês nem me avisaram. Pô. Não que atrapalhe matematicamente, mas que tradicionalmente a gente usa o X aqui embaixo.
e o y aqui em cima, né? Então vamos manter a tradição. Então aqui embaixo eu vou chamar de componente x e aqui de componente y, tá bom? Então essas são as componentes que juntas formam o vetor v. Observe que se a gente pegar esse vetor verde aqui, ó, e esse outro vetor verde e a gente somar eles, seja pela regra do polígono ou pela regra do paralelogramo, a gente vai justamente chegar nesse vetor vermelho, nesse vetor principal. Então a decomposição é encontrar esses dois vetores. Você tem um vetor inclinado, você vai pegar aqui a projeção dele na vertical, vai pegar a projeção dele na horizontal e dizer, pronto, essas duas são as componentes que compõem esse vetor principal. Fez sentido? Outra coisa que você vai precisar é encontrar esses valores. Normalmente, a questão vai dizer para você qual é o valor desse ângulo que se formou aqui embaixo. Vamos chamá-lo de θ. Então, a partir desse ângulo, você vai descobrir quais são as componentes horizontais e verticais. Para isso, a gente vai usar trigonometria. Nota só. Imagine que a gente tem aqui o cosseno de um ângulo θ. O que a gente aprendeu nas aulas de matemática sobre cosseno? Cosseno é a divisão entre o valor de um cateto adjacente sobre a hipotenusa de um triângulo. Então, se a gente olhar para essa figura, olha para o ângulo, ele faz parte de algum triângulo? E a resposta é sim. Ele faz parte desse triângulo que está aqui embaixo, tá vendo? Olhando para esse triângulo, quem são os catetos? Bom, um cateto é essa componente x e o outro cateto seria essa parte aqui de cima, que tem o mesmo valor da componente y. Sacou? Então, se a gente quer descobrir o módulo desse Vx aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vx ele é que tipo de cateto? Adjacente ao ângulo, ao lado do ângulo. Então, a nossa continha deveria ficar assim, ó. O cosseno do ângulo θ corresponde ao Vx, a componente x, dividido pelo valor completo desse vetor v. Viu aí? Se a questão disser para a gente o valor de v e o valor do ângulo, a gente consegue descobrir quanto vale essa componente. É só a gente fazer uma regra de 3. Ó. Então vai ficar Vx vezes 1, o que vai dar Vx, vou pôr aqui embaixo aqui, ó, Vx igual, e v vezes o cosseno de θ é justamente o v vezes o cosseno de θ. Então, toda vez que você precisar descobrir quanto vale essa componente, você não precisa desenvolver esse cálculo todo mais. Você não já sabe que vai ficar v vezes o cosseno de θ? Então, você já pega esse valor, multiplica pelo cosseno desse ângulo, matou a questão. Você já sabe o valor dessa componente. Tudo bem? Professor, mas na questão eu precisaria descobrir o valor dessa componente y. Como é que eu faço? Bom, observe que essa componente y ela está oposta ao ângulo. Então, ela é um cateto oposto. Então, como é que fica nosso rascunho aqui se fôssemos fazer com o cateto oposto? Cateto oposto faz parte do seno. Então, o seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, vamos lá. Quem é o cateto oposto na nossa situação? Vai ficar aqui, ó, seno de θ igual a VY sobre... Esse Y ficou feio, né? VY sobre a hipotenusa, que é o V. A gente aplica novamente a regrinha de 3 e você vai ter aqui ó, que VY é igual a V vezes o seno de θ. Então vai ficar aqui, ó, V vezes seno de θ. Quando você olha para essa equação agora, que a gente acabou de desenhar, e você compara com essa primeira equação, você percebe muita semelhança entre elas, né? Ó? Componentes são iguais ao vetor V vezes. Aí uma delas é com o cosseno e a outra delas é com o seno. Professor, como é que eu faço para não confundir na hora da prova? É só você pensar aqui, ó. Essa componente aqui, ó, ela é a componente que está com o ângulo, tá vendo? Ó? É a componente que está com o ângulo. Agora, essa outra componente aqui, ó, vertical, ela é justamente a componente que está sem o ângulo, tá vendo? Que ela está aqui, ó, sem o ângulo. Então, sem lembra a palavra seno. Então, o VY é V seno de θ. Espera aí, se você não percebeu, deixa eu te mostrar. E se ao invés da questão de ter dito para você esse ângulo aqui, ela tivesse dito esse outro aqui, ó, vou chamá-lo de alfa. Então, a coisa teria mudado. Esse aqui de baixo aqui, ó, o Vx, ele se tornaria V multiplicado pelo seno do ângulo.
porque agora ele está sem o ângulo. Enquanto que a componente y é quem seria o resultado de v vezes o cosseno do ângulo alfa, porque é ele agora que está com o ângulo. Então, para fazer a decomposição dos vetores, você vai precisar saber qual é o valor do vetor e vai precisar saber qual é o valor do ângulo. Não basta também apenas saber o valor do ângulo. Você tem que localizar esse ângulo na figura. Saber em que ponto da figura foi desenhado esse ângulo, para você não usar o seno no lugar de um cosseno ou vice-versa. Então fique muito atento para você não cair nessas pegadinhas. Professor, o senhor poderia dar um exemplo? Posso dar um exemplo, sim, e darei agora. Em que situação a gente precisaria fazer uma decomposição? Então vamos lá. Eu quero que você imagine que uma certa pessoa estava aqui praticando um esporte, tinha uma bola bem aqui e ela chutou a bola nessa direção aqui, ó. Essa bola vai fazer esse movimento e essa bola vai cair lá na frente. Imagine que a questão pede para você descobrir até que altura essa bola chegou, qual é a altura máxima. Então, qual é o tipo de conta que você vai precisar fazer? A primeira coisa que você vai ter que fazer é perceber que esse vetor da velocidade da partícula, ela está inclinada. Então, você vai ter que decompor uma componente Vx e uma componente Vy. E a partir dessas duas componentes, você vai desenvolvendo o seu cálculo. Eu não vou fazer aqui, porque não é esse o tema da aula de hoje. Mas notou aí como você vai precisar, em algumas situações, pegar um vetor inclinado e separar ele para usar as componentes? Então treine isso, tá bom? Treine isso nos seus exercícios, que vai ter muito mais ainda para a gente se aprofundar mais à frente, tá bom? Então, bons estudos, um forte abraço para você. E se você tiver alguma dúvida, você já pode deixar aqui direto nos comentários, tá bom? Ah, outra coisa, eu vou deixar aqui nos comentários o link do Instagram para você seguir lá a gente, dar aquele apoiozinho bacana pra gente. E vou colocar também o do site cleibinhomoura.com.br, que é o site que a gente hospeda muitos materiais exclusivos. E aí, se você quiser saber como ter acesso a esses materiais exclusivos, acesse o site. Lá tem um linkzinho de WhatsApp, você pode conversar direto com a produção e eles vão te explicar bem direitinho como é que funciona, tá bom? Bons estudos, um forte abraço e até a nossa próxima aula.